Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais recebe e saúda a todos os presentes neste grande evento de relevância para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, convidamos a tomar assento na mesa a diretoria executiva do Citraeng, representada na pessoa dos coordenadores gerais Alan da Costa Macedo e Igor Angelovic. Convidamos ainda o Dr. Guilherme Portanova, advogado, representante da COBAF, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. O Dr. Rodrigo Abel, representante da Frente Parlamentar da Dívida Pública. E representando a OAB de Januário, o Dr. Alessandro de Andrade. O Igor vai tomar o assento na mesa. Convido a todos para se posicionarem para a execução do hino nacional brasileiro.
FENAJUF, o senhor Antônio César Amaral Medina e o senhor Gabriel Angerantes Vargas Goulart, coordenadores do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Mato Grosso, o senhor Vilmar Carregosi Miranda, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo, o senhor Charles da Costa Bruxel, presidente do Sindicato dos Servidores da 7ª Região da Justiça do Trabalho, o senhor Eduardo Souza Maia, presidente do Sindicato de Servidores do Ministério Público de Minas Gerais, a senhora Sandra Margarete Silvestre de Souza, presidente do Sindicato de Servidores da Primeira Instância de Minas Gerais, o senhor Igor Leandro Teixeira, diretor-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais, o senhor Cássio Drummond, presidente da Associação dos Servidores do Tribunal do Trabalho da 3ª Região, o senhor Hélio Ferreira Diogo, presidente da Associação dos Servidores da Justiça Avaliadores Federais de Minas Gerais, José Francisco Rodrigues, coordenador regional do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida, o senhor Rodrigo Ávila, economista da Auditoria Cidadã da Dívida, doutor Anderson Avelino, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-MG, Gustavo Machado e Ana Paula Santana, pesquisadores do ILAESE, doutor Décio Bruno Lopes, ANFIP-MG, doutor Roberto de Carvalho Santos, presidente do Instituto de Estudos Previdenciários e EPREV. Agradecemos também a presença de colegas de outros sindicatos e associações, representantes das subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, que estiverem citados aqui presentes. Registramos e agradecemos as mensagens de agradecimento e apoio ao evento enviadas pelo senador Paulo Paim, pelo deputado federal Eduardo Barbosa, pelo presidente do MOSAP, doutor Edson Guilherme. Ouviremos agora o pronunciamento de abertura dos coordenadores gerais, primeiramente, doutora Alana Costa Macedo. Alô? Bom dia, pessoal. Gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos, dizer que muito nos agrada saber que uma reunião para debate de um assunto tão importante, nós não temos só a nossa categoria, a categoria dos servidores do Judiciário Federal, motivando e incentivando esse debate. Nós temos a participação aqui miscigenada de representantes da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos representantes de todos os níveis sindicais aqui, sindicatos de servidores públicos e sindicatos de não servidores públicos também. Então, é um tema que contempla a todos nós, é um tema que nos preocupa muito e nós do Citraeng resolvemos ser vanguarda a partir de Minas Gerais para o Brasil de uma ideia de luta, um projeto de luta que não trouxesse só um seminário que tivesse o cunho acadêmico. A gente trouxe aqui seminaristas, nós trouxemos congressistas para quê? Para que trouxessem para vocês a informação atualizada e científica sobre o tema. E a partir disso, nós teremos um paradigma, uma base teórica para seguir no projeto de lutas. Porque a gente acredita, sinceramente, que de nada adianta o discurso teórico sem uma execução na prática daquilo que a gente pretende. Então, nossa liderança tem que respeitar a vontade do povo e a gente tem que ir para as ruas mesmo para pedir e para lutar por aquilo que a gente entende que é justo e que é de direito. E nada melhor do que ter a OAB também, que é uma instituição respeitada, uma instituição que quando está do nosso lado, é muito forte, nos ajuda a ser mais fortes. Então não é um momento para dissidências, vocês não nos ajudaram num pleito, vocês não nos ajudaram em outro. Eu acho que o momento agora é de aglutinação, agregação e soma de forças para que a gente possa tentar reduzir esse retrocesso social que o governo atual está querendo praticar e que até que governos anteriores tentaram praticar também. Tá? Então, eu agradeço a presença de todos, espero que esse evento seja muito produtivo. O Citraeng quer se colocar nessa vanguarda mesmo, com um plano de lutas que a gente vai falar aqui no final, a gente vai trazer encaminhamentos, deixar a deliberação para vocês, nos trazerem os encaminhamentos que vocês acham pertinentes. A nossa ideia, o encaminhamento da nossa direção, é que saia daqui um documento assinado por todos os presentes, para que nós encaminhemos isso para a federação, que é a FENAJUF, para ela conclamar todos os sindicatos do Brasil, tá? Para que nós acampemos lá em Brasília e dando o nosso grito. Porque o pessoal, eu já tive experiência de estar lá, no meio dos deputados, dos senadores, eles sabem que cada cabecinha que está lá fora representa um voto para eles, e foram votos que os elegeram. Nós pretendemos fazer um trabalho de corpo a corpo com os deputados para dizer o seguinte: eu sei que o seu partido está dizendo para você seguir uma orientação,
mas o seu partido não vai ser capaz sozinho de te eleger e de te reeleger. Então nós vamos marcar aqui o rostinho de cada um de vocês que votaram contra a nossa vontade legítima e nós vamos divulgar isso para todos os sindicatos e para todos os eleitores. Esse aqui é amigo do povo e o representa, esse votou contra. Então nós vamos fazer uma campanha nacional mesmo para divulgar o nome daquele que foi contra, mesmo sabendo que essas cartilhas que estão na pasta de vocês demonstram o plano da realidade, não é o plano que o governo traz através da Rede Globo de televisão. Então, o nosso trabalho, nosso encaminhamento vai ser esse. Para a partir daqui, a gente tem um orgulho de falar, foi a partir de Minas Gerais que nós iniciamos um trabalho despartidarizado, um trabalho que tem só o cunho de na verdade, fomentar a luta por uma causa que a gente entende justa e legítima. Tá bom? Muito obrigado. Bom, gente. Bom, em nome do sindicato, eu só tenho a agradecer a presença de todos aqui. Eu acho que o Alan já falou tudo que tinha que falar por nós aqui. Então, eu passo a palavra ao próximo palestrante e espero que a palestra seja, o seminário seja muito proveitoso para todos aqui. Obrigado. Vou apenas abrir espaço para os outros representantes da mesa se manifestarem nessa abertura. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Guilherme Portanova, conselheiro jurídico da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. Agradeço aqui o convite e já parabenizo o Conselho dos Professores, né? O professor Alain, pelo convite. E eu pego um ponto. Toda a crítica que nós fizemos hoje aqui, ela é apartidária. Não é contra Dilma, contra Temer, a favor de Dilma, a favor de Temer. Porque todos iriam fazer a reforma previdenciária. Então, que fique bem claro, eu vou ter uma fala bem radical e não me interpretem como pró ou contra determinado partido político. Toda a minha crítica será técnica e apartidária. E agradeço a presença de todos. Muito obrigado e até breve. Bom dia a todos, todas. É um prazer estar aqui. Agradeço ao convite do Citraem, que sempre está aí na luta, né, denunciando a questão da dívida pública, né, mostrando a necessidade de uma auditoria sobre a dívida pública, que como nós vamos ver, né, nas exposições, a dívida pública está por trás, né, de todas essas reformas. E gostaria de agradecer o empenho do Citraem no núcleo mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida, inclusive os representantes estão presentes aqui, e agradeço pela oportunidade e desejo um bom debate hoje. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre, advogado militante na cidade comarca de Januária, a mais ou menos 600 quilômetros daqui, né? Belo Horizonte, está um pouco longe. Agradeço o convite aqui do Alan para comprar a mesa. E estamos aqui para aprender o que vem, o que possa haver com essas reformas previdenciárias. Importante esse debate para que possamos estar a par, como disse o colega aqui, não a favor de determinados governos, mas a favor dos direitos da classe trabalhadora, né, do cidadão, direito do cidadão. E é isso, agradeço a oportunidade, muito obrigado. Nós agradecemos a todos os convidados da mesa e os convidamos para prestigiar o ciclo de palestras e debates a ser iniciado. Pessoal, só para informar que nós vamos tentar desta vez seguir estritamente a programação, porque em quase todos os eventos que eu participo é impossível a gente conseguir fazer, porque a gente fica respeitando, o pessoal ainda não chegou e tudo mais. E dessa vez a gente vai prestigiar quem chegou primeiro mesmo, quem compareceu cedo, e a gente vai tentar fazer um evento organizado, até porque, deixa eu comunicar a vocês, todos vocês que foram inscritos já estão pré-inscritos no nosso coquetel. Nós estamos fazendo um coquetel ao final do evento, tá? Que nós vamos ter almoço para todos vocês, vamos ter coffee break, vamos ter ao final um coquetel com uma musiquinha ao vivo, porque na verdade a gente é merecedor. Saiu um dia de sábado para cá, um projeto de luta, né? Para ouvir aqui palestrantes,
Tem muita gente que fica em casa pensando, esperando que o nosso trabalho seja feito para que algo aconteça. Então, eu acho que a gente também tem um espaço de confraternização, um momento que a gente vai poder discutir mais livremente, mais solto, né, sem essa formalidade toda. E nós vamos ter esse coquetel e todos vocês estão convidados. Vai ser aqui mesmo no hotel. Então, nós vamos tentar seguir estritamente o horário aqui para que a gente possa ter mais esse espaço aí para a gente de convivência. Tá bom? Obrigado. Então, vamos dar continuidade ao nosso evento e convidar o Dr. Anderson Avelino, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB-MG, que irá proferir a palestra O papel do advogado previdenciarista no plano das reformas previdenciárias. Bom dia a todos. Bom dia. Chegaram até um pouco desprevenidos, já cheguei, já me chamaram, mas eu estou na hora, hein? Já é hora não. Já é. Bom, gente, nós vamos fazer aqui no ritmo do improviso a composição da mesa do palestrante. Até porque nós tivemos assim a tendência de tentar fazer tudo corretinho com os nomes pré-programados, mas vocês sabem, com a organização de evento, eu não vou poder ir. O presidente, o vice-presidente da OAB Federal, por exemplo, estaria presente, então a gente não está presente agora no momento. Como é que a gente faz a composição? Então nós vamos convidando aleatoriamente para que a gente possa compor as mesas dos palestrantes, tá? Então eu gostaria de convidar aqui para compor a mesa do nosso colega Anderson Avelino, o Hélio, por favor. O Hélio é oficial de justiça, presidente da SOJAP. Gostaria de convidar também para a composição dessa mesa nosso colega Carlos Humberto, que é agente de segurança do Citraem, foi diretor já do sindicato, foi diretor da FENAJUF, grande experiência no mundo sindical. Gostaria de convidar também nosso colega e coordenador também do Citraem, Sandro Pacheco, para compor a mesa. Por favor, nós teremos uma participação da seguinte forma, nós tentamos organizar assim para dar tempo. O palestrante vai proferir a sua palestra dentro de 30 minutos, depois vão se abrir 10 minutos para debates entre o pessoal da mesa, né? E ao final, para que todos tenham a participação no evento e coloquem, vocês anotem suas questões, porque ao final eu vou até ceder um tempo da minha palestra, né, para que depois da minha palestra tenha um espaço de discussão e deliberações. Então, nesse momento, vocês vão poder fazer suas colocações, as suas dúvidas, as suas questões, para que a gente possa trazer isso para um documento formal e que o pessoal assine esse documento e a gente possa encaminhá-lo da forma que eu falei para vocês, como um projeto de luta a partir dessa reunião nossa. Tá bom? Então, passo a palavra ao doutor Anderson Avelino. Novamente, bom dia a todos. Uma satisfação muito grande poder falar para vocês nesse sábado de manhã, pós-feriado. Acho que está todo mundo com o corpo doendo ainda, né? Porque de uma forma ou de outra a gente teve uma parada no meio da semana. Agradeço o convite do Alan, sempre uma satisfação poder estar aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil, na condição de presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Eu até iria colocar alguns slides, mas me sugeri 9 horas da manhã, no sábado, a turma vai dormir, né? Então, como eu também sou professor, eu também dou aula sábado, de manhã e à tarde, a primeira parte da manhã é sem slides, a de tarde nem se fala, né? Depois do almoço. Mas também, até pelo tempo reduzido, prometo não exceder o meu tempo de fala, eu vou dialogar com vocês e trocar algumas ideias,
porque o tema da minha palestra parece ser fácil, mas é bastante complicado, né? Ou seja, qual que é o papel do advogado frente às constantes reformas da Previdência, tá? Eu vou tentar mesclar aqui não só o papel do advogado, mas o papel também da instituição hoje mais bem avaliada no Brasil, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Vou começar de trás para frente, e é uma coisa que eu e vários colegas presidentes de comissão de direito previdenciários temos. A gente tem se encontrado, a gente tem se falado via e-mail, via telefone e também via encontros em Brasília sobre a importância da Ordem dos Advogados do Brasil nesse momento de reforma da Previdência. Eu costumo dizer que a reforma da Previdência ela não é de agora, ela é desde a Constituição de 88. Desde a Constituição de 88 a gente vem tendo sucessivas reformas ou pequenas reformas da Previdência, seja no regime geral, seja no regime próprio, seja nos dois regimes. Tivemos uma agora recente, uma alteração importantíssima na Lei 8.112, que foi a questão do fim da pensão vitalícia, né, para o servidor público, só passando a ser vitalícia a partir dos 44 anos. Mas tivemos outras reformas importantíssimas e algumas muito duras, né, para o servidor, principalmente com a emenda 41, depois suavizada com a emenda 45, tá? Porém, 47 de 2005. Porém, outros panoramas têm sido mostrados via reforma de Previdência. Tivemos uma outra também muito importante, né? A emenda 41 acaba com a paridade, com a integralidade. Isso para mim foi a pior dos cenários para o servidor público. Tivemos agora recentemente a questão da previdência complementar do servidor público. E aonde que eu vejo que entraria o advogado, mas como forma de instituição, o papel do advogado frente a essas reformas da Previdência? Eu sou um cara muito realista para determinados cenários. Pegar a bandeirinha, ficar lá na porta do Congresso, diga não, a reforma, para mim é lero-lero. Dá uma visibilidade, alguns meios de comunicação vão chegar e vão filmar, porém a gente sabe ou imagina como são feitas os conchavos políticos internamente, né, via partidos políticos, via barganhas, né, e via ideologia, por que não dizer? Tá? Claro, a gente tem votos de parlamentares, sejam senadores ou deputados, que são votos ideológicos, mas a grande maioria não funciona necessariamente dessa forma, funciona numa forma, infelizmente, de barganha. Tá? E isso faz parte da política, isso não é uma coisa nossa brasileira, isso é no mundo inteiro. Então, já que é assim, né, poderia ser diferente, mas já que é assim, como é que as instituições, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, pode intervir nessas situações? Eu vejo que é tentar ganhar a opinião pública. Já que nós, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, temos a melhor avaliação institucional do país, é hora da OAB, via OAB Federal, e isso já está sendo movimentado, e obviamente não depende das seccionais, depende obviamente de uma questão hierárquica, botar a boca no trombone, primeira coisa, para falar, olha, não tem déficit da Previdência. Isso é a primeira coisa. O que eu vejo nos posts do Facebook, eu vejo em algumas palestras, etc. Porém, o cara que está alienado do Facebook, por exemplo, meu pai que nem tem, minha mãe que nem tem, eles compram essas ideias de déficit da Previdência, né, e se seguram. Os números eles podem ser trabalhados tanto para um lado quanto para o outro. Então é necessário que a Ordem dos Advogados do Brasil, primeiro, venha a público e dizer, opa, peraí, déficit da Previdência não existe. Segunda coisa,
É importante também que a Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós, a grande maioria dos advogados militam na iniciativa privada, mas nós temos também advogados públicos, ou seja, tem interesse da Ordem dos Advogados do Brasil também em defender a previdência do regime próprio, do regime dos servidores. Então, cadê a Ordem dos Advogados? Eu sei que está movimentando, mas eu penso, e aqui vai uma crítica construtiva, que está começando a passar da hora de botar a boca no trombone. Não é mesmo? Eu penso também que a Ordem dos Advogados do Brasil, via política, porque tem capilaridade no Congresso Nacional, começar a encostar primeiro nos advogados deputados e nos advogados senadores e falar, opa, peraí, qual que é o seu posicionamento? Porque a gente bem sabe que muitos dos advogados senadores, dos advogados deputados federais, principalmente os deputados federais, aqui por Minas nós temos alguns, eles foram eleitos via apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós somos mais de 160 mil inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso elege deputado. Claro, não são todos que vão votar, mas boa parte dos votos, eles vêm via apoio da Ordem dos Advogados do Brasil. Então é hora da gente, da Ordem dos Advogados do Brasil, começar a dialogar. Qual que é o seu posicionamento via possível reforma da Previdência? Porque eu preciso também mostrar aos meus eleitores, ou possíveis novos eleitores, qual é o meu posicionamento. Então eu imagino que essa questão de levantar a bandeirinha e ir para a porta do Congresso, isso não, pelo menos na minha opinião, isso não faz muita diferença não, porque a reforma da Previdência já está toda estruturada. O grande desafio do Poder Executivo, do presidente Michel Temer, é saber quantos votos ele vai ter, já que o voto é aberto, quantos votos ele vai ter para uma PEC, por exemplo, que é um processo difícil, é um processo muito solene e de difícil aprovação. Mas algumas reformas da Previdência não precisam vir necessariamente através de PEC. Pode vir através de lei complementar, por exemplo, que é um quórum menos qualificado. O quórum da PEC é de 3/5 em duplo turno. O quórum da lei complementar é de maioria absoluta. Então, quer dizer, tem que ver como é que vai vir essa reforma. Mas vindo, é preciso também que a OAB discuta essas reformas. Não só a OAB, os sindicatos de classe, não é mesmo? O Citraem, por exemplo, e outros sindicatos também. A opinião pública também, ela precisa participar. Porque eu fico muito preocupado, e olha que eu não sou servidor público, eu advogo para o servidor público há muitos anos, tenho pai, tenho esposa de servidores públicos, mas eu me preocupo muito com os servidores públicos. Foi tirada a qualidade, foi tirada a integralidade. A previdência complementar, Deus sabe se vai dar certo ou não. Quando eu, às vezes, falava, logo naquele momento de mudança, todo mundo falava, é melhor pegar a previdência complementar ou não? Eu falei, não sei. Nossa, mas você tem que falar sobre isso. Eu falei, se eu soubesse, eu estaria ganhando muito dinheiro. Porque é um tiro no escuro. Eu acho que a tendência é não dar certo. Não dar certo para o servidor. Olhando do ponto de vista do servidor. Porque todas as reformas que a gente tem visto no Brasil são sempre para reduzir direitos. Uma grande reforma como essa da Previdência Complementar, será que realmente veio para amparar o servidor? Então, quer dizer, de vários direitos que o servidor público tinha ao longo dos anos no Brasil, vários foram ceifados. Não é mesmo? E eu me pergunto também, e aqui eu estou fazendo uma reflexão sobre a questão dos militares. Por que não mexe na previdência dos militares? Meu pai é militar, a minha família toda é militar, então eu dou aula na academia da Polícia Militar. Tenho até medo de ficar falando muito assim, eles irem lá e puxarem uma orelha. Mas a previdência dos militares é quase que inegociável.
que se tem de negociação até então é aumentar o tempo de contribuição de 30 para 35 anos para os homens, porque mulheres são reduzidas também nas Forças Armadas, nas polícias militares e bombeiros. Mas foi mantida a integralidade, foi mantida a qualidade. Ah, mas o militar se expõe mais ao risco, etc, etc. Talvez os policiais militares, sim, né? Mas nas Forças Armadas eu ainda tenho buscado um estudo de quantos militares morrem por ano em serviço, e até hoje não me deram resposta. Então, quer dizer, eu não sei se isso se justifica. E é um número relativamente grande de aposentados e pensionistas, 1.700.000. Tá? Então, dentro do número, né, de todos os servidores públicos do Brasil, que são cerca de 6 milhões, os militares têm um número considerável. Então, quer dizer, voltando para o tema da minha palestra, e aí tirando a questão da institucionalização, ou seja, tirando a questão da Ordem dos Advogados do Brasil, também eu penso que tem promovido, isso é legal, tem promovido bastante debate, bastante palestra, tem dado abertura a essa situação. Hoje, inclusive, a gente até tentou que esse evento fosse realizado lá na OAB, porém, por questão de agenda, é muito complicado, inclusive aos sábados, ter um espaço lá da OAB para eventos, você tem que marcar com uns 4, 5, às vezes 6 meses de antecedência. Mas a OAB tem dado esse respaldo, tem dado esse espaço para que a gente possa discutir. Do ponto de vista individual, né, do advogado, eu penso que o que nós, advogados, temos a oferecer é nosso poder de convencimento, nosso poder de persuasão. Então, quer dizer, eu tenho rodado o Brasil, literalmente rodado o Brasil, viajado bastante o Brasil, primeiro, falando que déficit da Previdência, ele é falacioso, tá? Inclusive do regime próprio. Muitas pessoas trabalham, o regime próprio é deficitário, são várias autarquias, então você tem que analisar de forma muito particularizada, tá? Não é como uma grande autarquia que é o INSS. Então, primeiro, o poder de persuasão, o poder de convencimento dos advogados. Segundo, possíveis ações, né, mandamentais ou possíveis ações constitucionais sobre eventuais inconstitucionalidades, né, frente à reforma. Tá? Mas aí teria que ser também numa questão via institucional, mas o advogado ele pode provocar e ele tem esse dever de provocar. Eu, particularmente, e aí me colocando na situação de advogado, eu peguei todos os advogados, inclusive alguns que eu nem sabia que eram advogados, que são deputados federais, e também senadores, né? O Anastasia, ele inclusive foi meu professor, mandei um e-mail simples, porque eu sei que eles não vão ler coisas muito grandes, ou assessoria também, tentando mostrar o seguinte: olha, nós estamos atentos, nós, sociedade civil, e aqui eu estou na condição de cidadão, sou advogado, mas também sou cidadão, nós estamos atentos ao seu voto, nós estamos atentos ao seu posicionamento. Pode parecer bobagem, gente, mas quando o deputado e quando o senador, isso por observação e por confissão em off, quando o deputado, quando o senador, ele teme pela sua por uma nova não eleição, ele pode mudar o voto dele. Então, quer dizer, penso eu, e aqui também é uma sugestão, talvez vocês até já tenham feito isso, né? Quando vocês, e aí não só para os deputados advogados, né, para todos os deputados por Minas Gerais, por exemplo, quando a gente mostra para os nossos parlamentares, olha, nós estamos atentos, na próxima eleição, né, se você vier, né, cativar o meu voto, pedir o meu voto, eu estou de olho. E funcionário público, gente, vocês sabem muito bem disso, eles têm também um poder de convencimento no momento da eleição muito grande. E aqui eu estou falando em termos práticos. Por que a gente vota em alguém? Já pararam para pensar? Por que eu voto no candidato A, B ou C? Tá?
Nós temos um número grande de opções, mesmo? Geralmente a gente vota por uma questão, ou porque você conhece aquele parlamentar, ou porque alguém conhece aquele parlamentar e você está sem opções, que é muito comum mesmo, né? E aí você fala, vou votar nesse fulano, nessa candidata a deputada, etc., porque minha mãe vai votar, porque meu pai vai votar, porque meu vizinho vai votar, não é mesmo? Então, quer dizer, o funcionário público, ele consegue buscar dentro da sua própria casa vários votos. Eu vejo isso por conta do meu pai. Meu pai, eu vou votar no fulano, Coronel Piscininho, né? Não foi eleito vereador, mas por uma questão, sei lá, se eu posso chamar de sorte, ele vai se tornar deputado estadual, porque um deputado estadual tornou-se prefeito e ele é o suplente, né? Aí meu pai, vota nele. Eu falei, pai, mas vamos votar nele para quê? Eu não sou militar. Não, mas tem que defender os interesses, pai. Eu conheço ele, gosto dele, sou amigo particular dele, mas eu falei, eu vou votar no cara que é meu amigo particular. Tá vendo? A minha mãe votou no Coronel Piscininho, a empregada do meu pai votou no Coronel Piscininho. Não tinha opção. Então foi na base da confiança. Então, quando o deputado percebe que a entidade de classe, por exemplo, dos funcionários públicos, elas estão, as várias instituições que representam os funcionários públicos, elas estão unidas, e voltadas no mesmo ideal, ele pensa lá na frente. Claro que pensa lá na frente. É óbvio. Tá? Então, eu penso que o papel do advogado é mais importante frente às reformas da Previdência por via instituição, por via Ordem dos Advogados do Brasil. Sejam nos estados, seja em nível federal e principalmente em nível federal. Tá? Eu conversava há pouco tempo com o então candidato, foi o candidato agora à Prefeitura de Belo Horizonte, o Rodrigo Pacheco, que foi eleito pela OAB. Os votos dele, 80% foram via Ordem dos Advogados do Brasil. Ele era conselheiro federal, tinha um respaldo muito grande, é um cara bem articulado, teve um crescimento até considerável no final das eleições. E eu perguntei para ele, Rodrigo, uma conversa informal, foi até em festa, até chato isso, mas foi o momento que eu me encontrei. O que você está pensando sobre a reforma da Previdência? Ele, muito inteligente, é PMDB, é o partido do presidente. Eu ainda não estudei, estava muito vinculado a essa questão das eleições municipais, etc. Eu falei, Rodrigo, tudo bem, você pode até não ter estudado, mas eu vou te falar qual que é o posicionamento das entidades de classe. Eu falei, os funcionários públicos estão bastante preocupados, os trabalhadores de iniciativa privada também estão bastante preocupados, as propostas são essas e essas. Ele falou, não, eu sei. Mas ele não sabia, agora ele já sabe. Então, quer dizer, claro, mas eu falei assim, olha, é importante que você pense na hora de dar o seu voto. Eu sei que tem os votos por bloco, mas eu falei para ele, o PMDB tem liberdade. O PMDB é um partido que geralmente no momento da votação fecha com o bloco, mas tem os dissidentes. É importante que você pense, porque hoje você votou lá em 5 minutos tem nada. Deputados que votaram a favor, uma reforma da Previdência, deputados que votaram contra. Eu falei, esse post fica lá no Facebook, ou fica lá nas redes sociais, ou fica na memória do eleitor até daqui 4 anos. Eu falei, não, eu sei, a gente se preocupa muito com isso, a gente conversa muito com a população, etc. Pode não ter dado nada, mas o alerta na cabeça dele ligou. Ele não é bobo. Ele e ninguém, gente. Ele e ninguém. Então, quer dizer, eu imagino que vocês também já estejam se mobilizando, de uma maneira organizada, como vocês sempre foram. E eu penso que algumas reformas da Previdência, elas têm que ser negociadas de verdade. Por exemplo, essa questão do fim da pensão vitalícia, na minha opinião particular, foi uma questão legal. Tá? Porque você tira,
situações, né, de pensionistas que recebem pensão por um período muito longo, né? Às vezes de 40, 50 anos recebendo pensão por morte. O Brasil era um dos pouquíssimos países no mundo, quando a gente pegava o direito comparado, onde a pensão era vitalícia em qualquer situação. Esse tipo de reforma é um tipo de reforma inteligente, porque você mostra para a população, olha, nenhum país do mundo tem isso, não justifica, por exemplo, uma pessoa, né, que tem 20, 30 anos de idade receber pensão por morte indefinidamente, ou seja, o resto da vida. Isso, na minha opinião, é uma reforma inteligente, na minha humilde opinião. Tá? Agora, outras reformas, elas têm que ser negociadas, elas têm que ser conversadas, elas têm que ser dialogadas. E quando a gente vai trabalhar, eu gosto muito de levar números, até por conta disso eu não trouxe meus slides, que tinham muitos números, vocês iam ficar, né, um pouco meio com sono e tal. Mas eu gosto que quando a gente trabalha com números, porque os números eles dizem muito. Ou seja, qual que é o pano de fundo para as reformas da Previdência? Sempre é o DESH, não é? É o DESH. É o DESH, né? A Previdência vai quebrar, o Brasil vai conseguir pagar os seus aposentados, seus pensionistas, etc, etc. Já que o pano de fundo, né, é uma Previdência deficitária, vamos contra-argumentar, vamos entrar dentro do argumento da reforma do DESH da Previdência e vamos mostrar que não existe esse DESH. Ou, se existir, pode ser que existam em algumas situações, quais são as possíveis soluções, né, para que não haja o DESH da Previdência sem mexer nos direitos dos trabalhadores. A minha maior preocupação em relação aos servidores públicos é que, primeiro, já tem, né, essa PEC 241, não é isso? Que é uma situação complicadíssima. Né? Ou seja, é possível congelamento dos salários, a gente vai retornar à década de 80. Não é mesmo? Acho que todo mundo deve se lembrar, década de 80. Eu me lembro, minha mãe foi professora pública, minha mãe tinha aumento de salários, assim, como se fosse hoje, não sei o dinheiro na época, se era cruzado, se era cruzeiro, como se fosse hoje assim, R$3 de aumento de um ano para o outro. Aí no outro ano, R$2,80, né? E ficava nesse negócio, a inflação, né, galopante, e aí os funcionários públicos tinham que se virar. Já vejo greves e mais greves, né? Hoje eu já vejo um horizonte de greve. A minha esposa está pagando greve, o ano dos institutos federais terminam em maio. E se o ano, esse ano, né, 2016, termina em maio, eu acabei de chegar de Ouro Preto, e eles estavam com uma mobilização de uma nova greve. Então, é uma situação complicadíssima. Primeiro, já tiram vários direitos dos servidores. E talvez um dos pontos mais fortes do funcionalismo público era a Previdência. Eu costumo brincar que se você quisesse um bom partido, antes você tinha que casar com o servidor público. Né? Porque geralmente tinha uma Previdência integral, né? E com paridade. Hoje eu costumo dizer que se quiser casar bem com um bom partido, casa com um militar ou com uma militar. O advogado não está aposenta aos 65 anos, vai ralar muito. Porém, é uma brincadeira que eu faço, mas chamando a atenção como que ao longo dos anos, né, os servidores públicos eles foram perdendo pequenos direitos, não resgatam mais. Então essas perdas, essas pequenas perdas, me parece um processo muito bem pensado, muito bem articulado, para que o servidor público não sinta com tanta força, desculpe o termo, a faca entrar. Né? Você tem uma pequena reforma lá na 20 de 98, emenda 20, aí você tem uma grande reforma na emenda 41, aí você tem uma suavizada na emenda 47, e agora a gente tem, né, a Previdência Complementar, que na minha opinião é uma grande reforma na Previdência, não é uma pequena reforma, é uma grande reforma na Previdência, não é mesmo? E agora a gente tem novos
né? E pequenas reformazinhas, né? Por exemplo, essa eu achei importante, mas na questão da pensão por morte, não é mesmo? Pequenas reformas também na forma de cálculo do benefício. O cenário se apresenta muito de cada vez mais unir o regime geral ao regime próprio. Só que tem determinadas coisas que é como se fosse água e gasolina, né? Elas se aproximam, mas elas não se fundem necessariamente, porque são regimes diferentes, são direitos diferentes, são formas de exercício da profissão também bastante diversificados, né, do servidor público para o trabalhador da iniciativa privada. Então, eu imagino, pelo menos eu penso assim, e fiquei pensando sobre o que falar para vocês, porque eu não sei, eu tenho visto que o Michel Temer é muito seguro dessa reforma da Previdência. Ou seja, ele tinha fechado de forma não formalizada com a Ordem dos Advogados do Brasil há mais ou menos uns 3 meses que não trataria sobre reforma da Previdência e reforma trabalhista esse ano. Isso era uma coisa não oficializada, era o Porta-Nova até estava em Brasília, né, há uns 3 meses, e o que se comentou lá nos bastidores é que existia um pacto velado para não tratar de reforma da Previdência nesse ano de 2016, nem reforma trabalhista. Então, eu tenho ficado preocupado, porque ele está muito seguro, né? Ele está muito seguro sobre o tanto de votos que ele precisa ter para essas reformas, e obviamente, Michel Temer não é juninho, ele não é pouco, ele não é juvenil, ele já fez uma contagem por amostragem e ele já tem em mãos o que ele precisa para essa reforma, porque ele não ia blefar, não é mesmo? E trazer uma reforma da Previdência no final de outubro, pós processo de impeachment, é aí que eu me preocupo muito, porque ele também está fragilizado, existe uma resistência muito grande, né? Seja parlamento, seja a questão de várias pessoas sobre a permanência dele lá. Eu não estou questionando se está certo ou se está errado, estou falando que existe uma resistência. E se existe esse foco de resistência, né, é difícil fazer essa reforma trabalhista. Então, penso que nós temos que, novamente, nos organizar, discutir e sem bandeirinha, né, vamos, né, procurar as fontes certas para essas possíveis reformas. Eu penso que dá mais resultado. Tudo bem, fazer algum movimento para mostrar a força e para mostrar também que nós, a gente não está adormecido, é importante. Mas eu penso que a gente tem que ir direto ao ponto e de forma mais incisiva, de forma mais inteligente. Tá? Eu agradeço a todos vocês. A Ordem dos Advogados do Brasil se coloca ao inteiro disposição de vocês, se coloca de forma aberta a discutir temas, principalmente como na condição de presidente da Comissão de Direito Previdenciário, temas sobre a reforma da Previdência, e a gente está sempre aberto a novas ideias, a novas possibilidades. Se alguém quiser me mandar um e-mail, meu nome é andersonbelino@gmail.com, com ideias, com propostas. Eu penso que é assim que a gente tem que trabalhar. Em vez de ficar só reclamando, vamos trazer possíveis soluções. Eu acho que é essa a saída, é essa a forma mais viável da gente discutir a reforma da Previdência. Tá? Obrigado. Gostaria de agradecer a doutora Ana pela exposição e agora abrir espaço de 10 minutinhos para manifestações dos membros da mesa. Bom dia a todos. Parabenizar o professor com a brilhante exposição. Eu acho que a Ordem dos Advogados ela tem uma responsabilidade para com a classe trabalhadora
enquanto é uma entidade que, pode-se dizer, dentro do sistema jurídico da República, ela é a única ordem que realmente conhece todo o arcabouço jurídico de forma que possa engendrar medidas judiciais na tentativa de, se não impedir, pelo menos controlar a sanha capitalista do governo atual, no sentido de prejudicar a classe trabalhadora. E penso que as medidas que a classe trabalhadora tem para o enfrentamento desse contexto passa, sim, por movimentos de rua e agitação e cercar o Congresso. Nós temos que mostrar para toda a sociedade que nós não estamos silêncios, que nós não concordamos com isso que está sendo feito. É uma agressão aos direitos da classe trabalhadora, dos servidores públicos especificamente, que já tiveram várias reformas e sempre está sendo acusado de ser o causador de todos os males do sistema econômico. E o que nós sabemos, conforme ensina a Lúcia Patorelli, do Instituto Público, é que nós não somos os causadores desse descontrole da economia que leva a tomar iniciativa de corte de direitos dos servidores. É um absurdo isso, nós não podemos concordar e temos que, penso eu, que atuar em várias frentes. Uma delas é chamar a sociedade para o debate, a outra é cercar sim o Congresso e pressionar os deputados federais que vão votar, que exigem 3/5. Hoje, sequer estão recebendo as comitivas de sindicatos e associações do seu gabinete para tratar do assunto. Então, a situação se agrava e o tempo urge. Não temos muito tempo e o que tivemos que fazer tem que ser para hoje, agora. Era isso, muito obrigado. Gostaria de parabenizar o doutor Alisson pela palestra. E assim, um ponto interessante que ele tocou foi com relação à questão da previdência dos militares. Eu assim, tive fazendo uma reflexão acerca disso há alguns dias e no momento eu não acho interessante, vamos dizer assim, só o servidor civil pagar a fatura. Eu acho que os militares também devem dividir essa fatura conosco. Eu vou trazer um caso concreto aqui de um amigo que tem 45 anos, é sargento da Polícia Militar e vai se reformar esse ano. Então, quer dizer, diante desse contexto que a gente está vivendo, eu não acho nada razoável isso. E hoje, para vocês terem noção, o sargento da Polícia Militar está ganhando muito mais do que muitos servidores do Judiciário Federal. Só para título de curiosidade, quem quiser entrar no site do Portal da Transparência aí, a Polícia Militar talvez nunca ganhou tão bem quanto está ganhando hoje, entendeu? Nada contra os militares e tal, mas eu acho que não é justo, né, essa fatura vir só para o servidor civil. Tá? Obrigado. Bom, pessoal, eu queria agradecer ao Carlos pela palestra, pela exposição aqui. E já que, assim, é sabido e notório que a OAB tem sua avaliação muito alta perante a sociedade, como uma associação, uma entidade organizada para a defesa dos seus interesses, mas eu deixo aqui um recado assim, para a OAB atuar mais no sentido de proteger o interesse do cidadão, não somente da corporação. Nesse caso aí, porque ela, com essa força que ela tem que exercer, atuar diretamente junto ao governo, que inclusive é da área, né, atual, o governo atual da área, porque esse governo está aí para acabar, exterminar com os direitos, né, dos servidores públicos, em todos os âmbitos. Estamos vendo isso aí, âmbito estadual, federal e municipal. Então, quando o doutor Anderson falou assim que o melhor partido era o servidor por conta da previdência, né, integral, a qualidade e tudo mais, hoje em dia não tem essa qualidade. Quem entra hoje, né, e quem já está no serviço público está na iminência de ter cortado esses benefícios. Então nós temos que ficar
atentos para isso e não ficarmos silentes. Concordo com ele que a nossa luta é em todos os níveis, chamar a sociedade para a luta, dar conhecimento e chamar a sociedade para o debate, e que temos que buscar também, como entidades organizadas, a nossa maior representatividade dentro do Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional, o servidor público tem representatividade mínima dentro do Congresso Nacional, ou quase nenhuma. E nós somos organizados, temos as nossas lutas em conjunto, mas não estamos lá dentro, que é onde acontecem todas as maracutaias e organizadas as reformas, sem a participação dos servidores, que sempre são os maiores prejudicados. Então nós temos que nos organizar, nós temos que colocar gente nossa lá dentro para participar desse debate e dar o grito quando necessário. Porque senão nós vamos ficar só correndo atrás do prejuízo, como estamos correndo há muito tempo atrás desses governos que, sucessivas reformas, tenho certeza, nenhuma vem para melhorar direito do servidor. Todas vêm para retirar direitos. É esse o meu recado. Que nos organizemos como entidades, principalmente, e coloquemos essa força lá dentro do Congresso Nacional, que é onde são decididas todas as causas e situações que envolvem a sociedade, e principalmente o servidor público, eternamente citado como bode expiatório das mazelas desses sucessivos governos. Está aí a auditoria cidadã da dívida pública, que nós temos que levar a cabo, não obstante o veto da presidente Dilma sobre o projeto de lei da auditoria cidadã, mas nós temos que buscar fazer essa auditoria. Não é possível que 45% do PIB seja destinado a pagamento dos juros da dívida pública. Nós temos que brigar por isso e aumentar os investimentos sociais, educação e saúde. Essa é a questão, e eu deixo aqui um desafio para que o doutor Anderson leve até a OAB, que esse papel da OAB, com essa alta avaliação perante a sociedade, seja colocado em prática e que defenda o interesse não só da OAB, mas de toda a sociedade. Muito obrigado. Eu agradeço, e essa ideia do colega, para mim, foi a melhor da manhã, né? A representatividade de vocês dentro do parlamento, porque isso, como? Organizem-se, né? Vejam quem tem um perfil, né? Próxima candidatura, fecha com um. Sabe por quê, gente? Olha só. Quem que é a voz do militar lá no Congresso Nacional? Pode ser bom ou pode ser ruim, mas representa, defende com resistência. É o Bolsonaro, não é? E ele tem poder de barganha? Claro que tem, gente. Claro que tem. Quando vai falar de militar, a primeira coisa que ele faz é subir lá no público lá e falar, opa, peraí. Ele fala para a sociedade, mas nos corredores tem um tanto de dossiê, gente. A gente precisa ser inocente pensar assim, vocês querem mexer na reforma dos militares? Ele diz que não tem rabo preso. Não sei. Pode ser até que não tenha. Mas ele tem dossiê. E é assim que funciona. É assim que funciona. Ah, vocês vão votar a reforma dos militares? Ele já chegou à conclusão seguinte, não dá para não mexer em nada. E aí o que ele negociou junto ao seu público que ele defende? Né? Ó, vamos aumentar de 30 para 35 anos, senão fica feio demais para a gente. Né? Um sargento aposentado com 45 anos, meu pai aposentou com 47. Meu pai tem quase 70, é advogado também. Meu pai aposentou e falou, pô, fiquei 3 meses em casa com dor na coluna, de ficar quieto, parado, não aguento, tô novo. O militar é obrigado a aposentar com 30 anos e a mulher com 25 anos. E algumas mazelas, por exemplo, médico, o quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar, se você fez 6 anos de medicina, os 6 anos conta como tempo de contribuição. É como se eu fizesse 5 anos de direito e levasse esses meus 5 anos da faculdade de direito como tempo de contribuição. Isso é um absurdo. É absurdo. Tá? Mas ninguém mexe. Por quê? Porque eles têm poder de barganha. Né? Só para terminar, eu não acho que não tem que fazer movimento frente ao Congresso Nacional. Tem que fazer. Mas antes de fazer o movimento, tem que conversar. Tem que conversar, tem que dialogar. E penso eu, né, uma ideia que o colega trouxe para mim foi sensacional. Né? Cada entidade de classe tem representação no Congresso. Quais são as entidades de classe que têm maior representação no Congresso Nacional? Nós somos, no Brasil, 80% urbano. Ou seja, moramos em médias e grandes cidades. Cidades com 250 mil ou mais habitantes. Só que a bancada ruralista é grande.
Não é uma coisa estranha, nós somos urbanos, mas a bancada ruralista é grande. A maioria são médicos, advogados, né, ruralistas e alguns de determinadas entidades de classe. Quando a OAB apoia determinados parlamentares, candidatos a parlamentar para ir, né, para o parlamento, ela não está apoiando à toa, não. Ela está pensando no interesse corporativista dela. Ou seja, nós tivemos agora uma vitória muito grande, que é o advogado individual, né, para pessoa jurídica individual, queriam tirar. Vários parlamentares são advogados. Isso que eu estou falando, isso é poder de barganha. Passou, ganhamos. Eu acho absurdo, mas é um direito meu como advogado. Entendeu? Está lá. Então, quer dizer, os funcionários públicos, eles precisam se organizar também nesse sentido. Claro, são várias frentes, e a luta é grande, concordo, e está vindo um rolo compressor. Não é mesmo? Tem que ir para a porta do Congresso para mostrar poder de voz. Né? É uma questão, né, de voz, de conversar, etc, etc. Mas também essas conversas, né, lá no gabinete, nos bastidores, essa por questão que eu já vi, né, um pouquinho de nada eu conheço, funciona mais. Tá? Bom dia, eu agradeço a todos, né, agradeço a paciência e a atenção de vocês. Obrigado. Agradeço, doutora Anderson, e em nome da diretoria do Citraeng, vou convidar o senhor Santo Pacheco para presentear a doutora Anderson com uma placa do evento. Agradecendo em nome da coordenação do Citraeng. Agradecendo aqui em nome da coordenação do Citraeng, o presidente do Dr. Anderson, pela maravilhosa palestra. Obrigado. Agradeço também a todos os membros da mesa, muito obrigada. E agora vamos nos preparar para a próxima. Obrigada a todos. Agora, para dar continuidade aos nossos trabalhos, vou convidar o palestrante Rodrigo Vieira Ávila, economista da Auditoria Cidadã da Dívida, para proferir a palestra Auditoria da Dívida Pública e Reformas da Previdência, pontos de tangenciamento. Para compor essa mesa, nós convidamos a servidora Eliane Leocádia, presidente do Conselho Fiscal do Citraeng. O senhor Luiz Fernando, ex-vice-presidente do Citraeng. E o senhor José Francisco, representante da Auditoria da Dívida Pública no Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos e todas. Como nós vamos ter aqui o dia inteiro para a gente fazer um debate em torno das nossas questões, eu queria falar de uma que não está na pauta. Trata-se o seguinte: no próximo dia 5 de novembro, faz um ano que aconteceu a maior tragédia ambiental no Brasil, e uma das maiores do planeta. Bom, o MAB, Movimento dos Atingidos pela Barragem, está organizando uma caminhada
que vai sair de Regência no Espírito Santo e subindo, caminhando, fazendo o caminho inverso da lama que atingiu Bento Rodrigues, desceu por todo o estado de Minas Gerais e chegou em Regência do Espírito Santo. Dia 31, uma caminhada de militantes de todo o país, inclusive alguns de outros países do mundo, farão a caminhada inversa. Terminando essa caminhada em Mariana no dia 5. Eu acho que nós estamos vivendo uma conjuntura, um quadro que é assustador. E o que aconteceu em Mariana não é qualquer coisa. Não é. Foi assim, foram 19 mortes. Foi todo um ecossistema. Hoje o rio virou uma estrada em alguns trechos. As pessoas não conseguem mais estabelecer relação familiar. Eu estive 4 vezes visitando alguns municípios afetados e é de uma tristeza, assim, uma coisa horrorosa, eu posso dizer para vocês. Então, nesse sentido, eu queria fazer um apelo a vocês que, se não puderem, como é o meu caso, por conta de saúde, eu não posso fazer essa caminhada, mas que estejam no dia 5 em Mariana para dar um abraço nas famílias, porque se tem uma coisa que elas precisam hoje é de muita solidariedade. E nesse sentido, o Citraeng muito acertadamente tem encaminhado, contribuído com essa caminhada, e existe um ônibus que as pessoas que quiserem sair de Belo Horizonte para ir só a Mariana no dia 5, existe a Fiocruz, que também vai organizar uma caminhada, um ônibus que vai sair no dia 5 para Mariana. Terão vários no dia 5, sábado, vários debates, várias mesas, com a presença de Leonardo Boffre, Beto, alguns artistas que já se apresentaram como simpatizantes a essa causa, dessa manifestação que tem que ser feita. Então fica o meu apelo aí, para que vocês, na medida do possível, procurem comparecer dia 5 em Mariana ou façam parte dessa caminhada. Muito obrigado. Bom dia. É um prazer estar aqui, podendo fazer essa discussão sobre onde nós estamos, inseridos, no contexto econômico. Quando se fala em reforma da Previdência, como a gente vai olhar aqui, é impossível a gente analisar uma reforma dessa sem analisar onde que está inserido os servidores públicos dentro do orçamento. Realmente não tem dinheiro? Realmente nós vivemos uma conjuntura, como a mídia coloca, existe um déficit, existe um rombo, o país está no déficit. Eles usam muitas terminologias complicadas, déficit primário, um palavreado economês, para tentar convencer a gente, a população, óbvio, de que haveria um rombo nas contas públicas e a solução para isso é a reforma da Previdência, é a PEC 241, é o corte de gastos sociais, Então, o primeiro passo para a gente entender essa lógica, é a gente desconstruir esses argumentos, a gente ver como é que eles constroem esses argumentos furados e ver como que a gente desconstrói eles. A melhor forma da gente chegar na população e mostrar que todo esse discurso que se faz é completamente furado. Eu vou usar um gráfico aqui para efeito didático, para mostrar como que a mídia, o Jornal Nacional, a Globo News manipula as pessoas. Tem isso sim. Como é que pode considerar que os gastos sociais são os responsáveis pelo rombo no orçamento? Como é que pode chegar numa conclusão dessa? Qual que é a manobra que se faz para chegar nessa conclusão? Nesse gráfico,
a gente vê qual que é o argumento que a imprensa fala, né? Qual que é a parte do orçamento que a imprensa gosta de divulgar, né? Eles pegam a famosa despesa primária e a receita primária, né? O que é esse termo primário, né? Por que sempre usa essa palavra? É excluir os gastos com a dívida, né? Tira a dívida de foco, bota a dívida para escanteio. Essa é a primeira coisa que eles fazem, só que obviamente eles não verbalizam isso, né? Então, o que fica parecendo, né? Onde que fica o holofote para a população? Na despesa primária, que é principalmente os gastos sociais, previdência, servidores públicos, saúde, educação, né? Essa parte que aparece no jornal, né? E de outro lado, a receita primária. O que é a receita primária? São os tributos, basicamente, né? Os impostos, as contribuições, algumas outras pequenas receitas de privatizações e tal, mas o principal são os tributos. E aí, pegando essa comparação, se chega à conclusão de que haveria um rombo no ano que vem de 139 bilhões. Né? Olha só como se chega a essa conclusão, pegando-se apenas a parte primária do orçamento. Né? Esse é o argumento usado para se dizer que a solução é cortar a Previdência, cortar o salário dos servidores, fazer a PEC 241. Ou seja, é preciso mudar essa visão, né? É preciso ampliar a visão para ver de onde que vem realmente o rombo. Será que é das despesas primárias? Será que o rombo está nos gastos sociais? Vamos analisar o orçamento como um todo. Vamos colocar os gastos com a dívida na discussão, né? Para a gente mostrar o furo desses argumentos do governo, que obviamente são distribuídos para a grande imprensa, que acaba repercutindo, né? Mas vamos ver então onde está o verdadeiro rombo no orçamento. Vamos colocar as despesas totais do orçamento. Vamos ver como é que fica. Aí estão as despesas não primárias, né? A palavrinha mágica, primário, né? Quando se tira essa palavrinha, aí se inclui os gastos com a dívida pública, né? Aí a gente vê onde que está o rombo, né? O principal componente dessa parte laranja, que são as despesas não primárias, né, principalmente é o quê? O gasto com a dívida pública. Por isso que a gente, né, sempre coloca que a dívida pública consome metade do orçamento, né? Não é à toa, né? Mas a grande imprensa e o governo gosta só de usar esse aí. É isso que a gente vê no jornal. Quando a gente olha o orçamento inteiro, aí aparece isso aqui, ó. Aparece a despesa não primária e a receita não primária. Qual que é a receita não primária? Principalmente as novas dívidas que são feitas para pagar os juros da dívida. Não é nem a dívida inteira, né? Não se consegue dinheiro nem para pagar o juro. Então tem que se tomar novas dívidas, novos empréstimos para se pagar os juros da dívida que está vencendo. E também as amortizações, ou seja, o principal da dívida, né? Quando a gente considera essa parte, aí começa a ficar claro, né, que o que a gente vê nos jornais é uma coisa induzida, né, para se tentar fazer acreditar que o problema seria os gastos sociais, mas não é, né? Quando a gente olha o que é a receita não primária, né? Receita destinada principalmente ao pagamento da dívida, né? E não se pode utilizar essa capacidade de endividamento do país para desenvolver o país. Olha só que coisa absurda, né? A lei de diretrizes orçamentárias obriga que haja uma meta de resultado fiscal, que seria 139 bilhões de déficit primário. Se eu quiser pegar essa receita não primária, que são de novos empréstimos, que qualquer país, né, que se tem uma política
positivo para o país, as novas dívidas são feitas para quê? Para desenvolver o país, para investir na saúde, na educação, né? na justiça também. Né? E o que é feito no Brasil? A dívida, toda a capacidade de endividamento do país, os novos empréstimos que são feitos, todo país tem uma capacidade de endividamento. E isso, se for bem aplicado, para investimentos que dão retorno, educação, por exemplo, é positivo, obviamente que com juros baixos, né? Não esses juros que nós temos aqui no país. Né? Mas, se isso aqui fosse destinado, se essas receitas aqui fossem para cá, para a despesa primária, o que aconteceria? Essa despesa cresceria, obviamente, né? A despesa primária cresceria e romperia essa meta de déficit primário, ou seja, o déficit primário passaria a ser de 100, 200, 300, e obviamente que a lei não permite isso. Por que não permite? Porque o arcabouço econômico do país é calcado em políticas recomendadas pelo FMI, que infelizmente são incorporadas pelos sucessivos governos. Quando se estabelece uma meta de resultado, né, parece uma coisa, um economês maluco, né, que não tem nada a ver com a gente, mas o que significa na prática? Toda a capacidade de endividamento do país, que deveria ir para desenvolver o país, vai para pagar juros da dívida, para enriquecer os mais ricos, que já estão muito ricos. Então, o resultado disso é que, quando a gente olha o orçamento como um todo, né, que vem exatamente na próxima tela, a gente vê que o problema, na verdade, são os gastos com juros e amortizações da dívida. Né? A gente vê que 42,43% dos gastos do orçamento são feitos com juros e amortizações da dívida. E quando a gente olha, por exemplo, será que os servidores públicos realmente são culpados pela crise? Vamos ver, por exemplo, os servidores do judiciário. Olha só, ali não dá para ler muito bem, porque a letra é muito pequena, ou seja, os gastos são tão pequenos, né, nas áreas sociais, que as letras ficam até pequenas. Mas dá nem para ler, né? 1,28, né? Teste de 1,28, olha só, aquele filetezinho ali é o judiciário, né? E olha o que é os juros e amortizações da dívida. E olha o que é a Previdência. A Previdência Social, com 22,69%, já está incluído o INSS, que é o setor privado, né, os trabalhadores do setor privado, e o regime próprio de Previdência dos servidores federais. Mesmo juntando esses dois setores, que são o salvo do momento, né, da mídia, do governo, né, mesmo considerando esses dois setores, não se chega, né, nem perto, né, do que se gasta com a dívida. Né? E exatamente por isso, porque a maior área social que existe hoje é que a parcela visada para aumentar os gastos com a dívida pública vem exatamente da Previdência Social e dos servidores públicos aposentados e pensionistas, que estão aqui também. Não é por acaso, né, que a luta toda do governo, dos grandes investidores, da grande mídia aliada, é fazer a reforma da Previdência. Porque quer tirar mais dinheiro daqui para colocar aqui. Obviamente que nessa discussão ficam de fora, né, as verdadeiras causas do problema. Se a gente volta na tela anterior, por exemplo, e tenta entender a causa desse suposto rombo, não tem nada a ver com o servidor público, tem a ver com uma recessão que diminuiu a arrecadação, né, porque os juros estão estratosféricos, ninguém quer investir na produção, obviamente, né, investe no título da dívida pública, né, e aí ninguém investe na produção, os banqueiros lucram como nunca, porque é quem investe mais em títulos da dívida, a arrecadação cai, porque a atividade econômica cai, a arrecadação tributária cai, não se tributa grandes fortunas, as grandes propriedades rurais. O que acontece? A receita cai. E aí vem todo esse discurso de déficit, tentando dizer que a única solução
seria a reforma da Previdência. Mas não, né? Como já foi colocado aqui de manhã, nós temos outras alternativas. Né? Mudar a política econômica, favorecer as atividades produtivas e não simplesmente o investimento em títulos da dívida pública. Né? Para isso, obviamente, que tem que ter redução de juros. Né? E aí vem os economistas neoliberais também, que tem muito espaço, né, na mídia, e falam, mas se reduzir os juros, causa inflação. Esse é o discurso deles. Né? Sempre na hora que a gente vai tentar discutir isso, eles sempre têm um contra-argumento já treinado. Né? Mas será que o juro realmente serve para controlar a inflação no Brasil? Qual que é a causa da inflação, principalmente hoje no Brasil? Principalmente preços administrados pelo próprio governo, como a gente viu, energia, né, transporte público, né, e alimentos, por questões climáticas, pelo próprio modelo agrícola que a gente tem no Brasil. O que vai adiantar aumentar juros para diminuir preço de tarifa controlada pelo governo? Nada. O que vai adiantar aumentar juros para diminuir o preço dos alimentos? Vai nascer melhor a semente lá no campo, a vaca vai produzir melhor se aumentar o juro? Não vai. Né? Então, é interessante a gente discutir esses argumentos, porque sempre que a gente vai discutir com parlamentares, com o próprio governo, eles sempre têm um argumento pronto, né, para tentar acabar com a discussão. Né? Não, isso aqui, política econômica não se mexe, dívida não se mexe, ou seja, é um grande tabu, né, que é estimulado, né, por essa visão, né, de que não se pode discutir nada e o culpado é o servidor público e o INSS e os gastos sociais. Né? Pois bem, aí vem o governo e fala, mas tem um déficit da Previdência. Bom, já desconstruímos aqui o déficit geral das contas públicas, né? Agora vamos desconstruir o déficit da Previdência. Vamos, né, cada hora o seu argumento. Né? Qual que é o argumento do governo? O que diz o governo? Tem um déficit de 181 bilhões em 2017 no INSS. O que é isso? Isso aí é o que a gente vê na grande mídia, é o que o governo divulga. O INSS, o regime do setor privado, os trabalhadores do setor privado. Como é que eles chegam nesse resultado? Eles pegam a contribuição previdenciária sobre a folha como única receita da Previdência e comparam com as aposentadorias e pensões e chegam nesse valor. Só que eles se esquecem, né, que a Previdência Social está inserida na Seguridade Social, que abrange a saúde, assistência e previdência, como nós vamos ver aqui, inclusive, numa palestra seguinte que vai ter sobre os dados da Anfip, né? A gente vê que essas outras receitas da Seguridade, COFINS, CSLL e tal, geram um superávit. Em 2015, por exemplo, houve um superávit de 11 bilhões. Porque quando a Constituição de 88 criou os benefícios, ampliou os benefícios previdenciários, ampliou também as fontes de receita, COFINS, CSLL, as contribuições, que a grande imprensa e o governo omitem, joga para escanteio. É sempre essa a tática deles. Né? Eles não mostram isso, eles só mostram o número, não mostram a metodologia. Né? Quando a gente vai ver, houve um superávit de 11 bilhões na Previdência, né, do regime dos trabalhadores do setor privado, que é o INSS. Pois bem, aí vem o governo e fala, mas tem um déficit no setor público. Né? Sempre tem outro problema, mas vamos um de cada vez. Mas a Previdência dos servidores tem um déficit. E nós temos que atacar esse déficit. Que déficit é esse? Em 2017, o governo anuncia um déficit de 35 bilhões na Previdência dos servidores civis e 52,5